Então, para começar o conteúdo de soluções, fiz aqui o mapa mental. A primeira coisa para lembrar, então, definição de soluções. O que é uma solução, né? Uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, certo? Quando fala de mistura homogênea ou de solução, então sempre tenho que ter solvente e soluto. E aí, bem direto, lembrar, né? Soluto é quem está em menor quantidade na tua mistura, na tua solução, e essa quantidade é a quantidade em mol. E solvente é quem está em maior quantidade. Então, essas quantidades sempre em mol. Soluto, menor quantidade. Solvente, maior quantidade, tá? E é bom lembrar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, que eu posso ter mistura homogênea, ou no caso, solução, em qualquer estado físico. Pode ser estado sólido, líquido ou gasoso, né? Aqui alguns exemplos de mistura homogênea, no caso aí de solução, estado sólido, latão, que é mistura, água do mar também é uma mistura homogênea, e o ar da atmosfera, que também é uma mistura homogênea, vários componentes aí, mas a gente não consegue distinguir qual que é qual. No exemplo do sólido, podia citar também o ouro 18 quilates, né? As alianças de ouro aí que você sabe que é de ouro, mas não tem ouro puro, né? Tem uma mistura de ouro com outros metais, certo? Então, só para lembrar o caminho aí de soluções, definição, é uma mistura homogênea, tenho soluto, tenho solvente, e essa mistura pode estar nos três estados físicos da matéria, tá bom? Depois eu vou compartilhar com vocês esse mapa aqui, tá legal? Certo. E aí o que a gente viu, e o que vocês estão vendo agora em algumas aulas aí na TV ou no YouTube, foi a classificação de soluções, certo? Que tipo de classificação de solução que tem? A solução que pode ser classificada em relação ao coeficiente de solubilidade, e o que vocês viram bastante na primeira aula, aí pelo YouTube ou pela TV, que foi a classificação em relação ao tamanho médio das partículas, né? O que é essa classificação em relação ao tamanho médio? É aquela classificação bem simples e direta, né? Soluções verdadeiras são soluções que têm partículas que estão aí entre 0 e 1 nanômetro, soluções coloidais, partículas que têm de 1 até 1000 nanômetros, e as suspensões, que são soluções que têm partículas com dimensão maior do que 1000 nanômetros, né? Lembrando que nanômetros é 1 vezes 10 a menos 9 do metro. Então, são partículas muito pequenas, né? As soluções verdadeiras você não consegue ver nem com ultramicroscópio, né? Só para lembrarem lá, quem tiver dúvida, volta naquela primeira aula que passou no YouTube ou na TV, que está lá a explicação bem bonitinha, tá bom? E a classificação em relação ao coeficiente de solubilidade, isso a gente já tinha visto antes da pandemia, né? Essa classificação, deixa eu puxar aqui, que é o coeficiente de solubilidade, né? O CS. Coeficiente de solubilidade, opa, aqui, é o valor máximo que pode ser dissolvido em certa quantidade de solvente a uma dada temperatura. A grosso modo, né? Poderia escrever aqui outras palavras, mas para ficar bem direto e não demorar muito esse vídeo. Então, o coeficiente de solubilidade é o máximo que você consegue dissolver de uma substância em outra, né? Independente do que seja. E aí, em relação ao coeficiente de solubilidade, a gente viu as curvas de solubilidade ou somente a solubilidade, né? Com análise de gráficos, tabelas e a lista de exercícios que vocês também resolveram, né? Certo?
Aqui, só para lembrar, que substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes, o exemplo do açúcar e do sal. Você pegar quantidades, a mesma quantidade de água, então definindo aí um copo de água, por exemplo, você não consegue dissolver o mesmo tanto de sal nesse copo d'água, se comparado com o tanto de açúcar, né? O açúcar pode ser, ele é mais solúvel na água, então consegue dissolver uma quantidade maior, tá bom? Muito bem. Então, por que é bom lembrar aqui do coeficiente de solubilidade, que é o valor máximo que pode ser dissolvido em certa quantidade de dissolvente? Para a gente poder vir aqui para essas classificações. Quais são essas classificações, né? Solução insaturada ou não saturada, que é o quê? É uma solução que não atingiu o limite, não atingiu o coeficiente de solubilidade, certo? A solução que é saturada, essa atingiu exatamente o limite, então é uma solução que tem a quantidade de soluto está no máximo, não dá para dissolver mais. E a solução saturada com corpo de fundo. Essa aqui é uma solução que superou o limite e a quantidade que ultrapassou do limite do coeficiente de solubilidade, ela fica no fundo do frasco. Então, por isso que é uma saturada com corpo de fundo ou corpo de chão, tá? E a supersaturada é um tipo de solução mais instável, por quê? Porque é uma solução que ultrapassou o limite do coeficiente de solubilidade, mas não tem corpo de fundo. Aí você tem que lembrar, né? Como é que faz isso? Então é aquele detalhe, tem que ter uma solução com um corpo de fundo, aquecer e depois deixar resfriando lentamente até voltar para uma outra temperatura. E aí, quando ela volta para essa temperatura menor, o que está em excesso não vai precipitar, né? Então, eu não vou ter corpo de fundo, mas o limite foi ultrapassado. Por quê? Porque você esquentou e depois deixou esfriar devagar, né? É o exemplo para vocês que lembram da nossa aula do achocolatado em dia frio, né? Quando você prepara um achocolatado em dia frio, não consegue dissolver todo o chocolate no leite, aí você esquenta e depois ele esfria de volta ou esfria lentamente, você vai ver que não vai precipitar dependendo da quantidade, né? Mas quem lembra das aulas tem isso aí no caderno anotado bem bonitinho, tá bom? Muito bem. Dito isso, classificação de solução em relação ao coeficiente de solubilidade ou a sua solubilidade, classificação em relação ao tamanho das partículas, né? Então tá aqui. O que mais que tem sobre soluções? Tem as concentrações, tá? Em outro momento vou falar mais sobre as concentrações. Agora, só para lembrar que são 3 tipos: concentração comum, molar e de porcentagem. Concentração comum, que é qualquer relação de massa por volume. Concentração molar, que é a relação de número de mol por um volume em litros. E a concentração em porcentagem, que é a relação percentual aí em massa ou em volume de qualquer coisa, tá bom? Então, só para orientar vocês, não ficarem tão perdidos aí com os conteúdos que estão sendo transmitidos na televisão e no YouTube, fiz esse mapa aqui e logo mais eu compartilho com vocês. Tá legal? Beleza, então é isso. Bons estudos e se cuidem.